Se você não consegue mais ter ereções como antes, talvez o problema não esteja onde você pensa. Nos últimos 10 anos, atendi centenas de homens acima de 60 que chegaram ao consultório se sentindo incapazes, perdidos, envergonhados. E a maioria estava cometendo o mesmo erro. Culpavam a idade quando o verdadeiro responsável estava silencioso, invisível, agindo por dentro. Porque o que destrói a ereção não é o tempo que passou, é o sangue que deixou de circular. Eu sou a Dra. Sofia Mendes e vou te explicar isso com total clareza. Quando você entende o problema real, quando você aprende a reabrir esses caminhos bloqueados, tudo pode voltar. A firmeza, a sensação, a segurança. E o mais impressionante, para muitos dos meus pacientes, a solução começou com algo tão simples que quase ninguém acredita. 4 frutas comuns que você provavelmente já tem em casa agora mesmo. Essas 4 frutas agem diretamente nos vasos sanguíneos microscópicos do pênis, os mesmos que começam a entupir anos antes de qualquer outro sintoma aparecer. Quando esses vasos ficam bloqueados, não importa o quanto você queira, não importa o quanto você tente, sem fluxo de sangue, não há ereção. Mas existe um caminho de volta. E ele não passa por remédio, por injeção, por cirurgia. Ele passa pelo que você come. Deixa eu te contar algo que quase nenhum médico explica direito. As artérias do pênis são as menores do corpo humano, têm menos de 2 milímetros de diâmetro. Então, quando a circulação começa a piorar, quando placas de gordura, inflamação e açúcar no sangue começam a entupir os vasos, essas artérias minúsculas são as primeiras a serem bloqueadas, muito antes do coração, muito antes do cérebro, muito antes de qualquer sintoma grave aparecer. Isso significa que a dificuldade de ereção não é o fim, é o começo. É o corpo te avisando que algo maior está acontecendo por dentro. Mas aqui está a parte boa. Se o problema é circulação, então melhorar a circulação pode reverter tudo. E é exatamente aí que essas 4 frutas entram. A primeira fruta é a romã. A razão pela qual ela funciona tão bem é química pura. A romã é cheia de um antioxidante chamado punicalagina, que aumenta os níveis de óxido nítrico no corpo. E o óxido nítrico é o sinal químico que relaxa os vasos sanguíneos, que abre as artérias, que permite que o sangue flua com força total. Sem óxido nítrico suficiente, não importa o quanto você esteja excitado, o sangue simplesmente não vai chegar onde precisa chegar. Um dos meus pacientes, vou chamar ele de Roberto, tinha 65 anos e estava há mais de um ano sem conseguir uma ereção completa. Sugeri que ele começasse a tomar um copo de suco de romã todo dia, puro, sem açúcar. 3 semanas depois ele voltou. Dra. Sofia, funciona. Eu não acreditei no começo, mas funciona. Como consumir? Suco puro sem açúcar, sementes frescas ou misturado em vitaminas. O importante é que seja natural, nada de suco de caixinha. A segunda fruta é a melancia. Se você acha que ela é só água e açúcar, está completamente enganado. A melancia carrega um dos compostos naturais mais poderosos para a ereção que existe, a L-citrulina. Quando você come melancia, a L-citrulina entra no corpo e é convertida em L-arginina, que aumenta a produção de óxido nítrico, o mesmo mecanismo químico que os remédios para ereção usam. Só que aqui é natural, sem receita, sem efeitos colaterais, sem dor de cabeça, sem tontura. Só resultado. Tive um paciente aposentado que começou a comer melancia todo dia antes de dormir. Ele me disse, doutora, eu achei que ia ser besteira, mas em 2 semanas eu já sentia a diferença. E não era só na cama. Era na disposição, na energia, até na qualidade do sono. Como consumir melancia corretamente? Primeiro, prefira comer a fruta inteira em vez de suco. Segundo, consuma à noite algumas horas antes de dormir. Terceiro, inclua a parte branca também. É lá que tem a maior concentração de L-citrulina. Muita gente joga fora exatamente a parte mais poderosa. Se você não gosta do sabor, bate no liquidificador com limão e gengibre. A terceira fruta são as uveias escuras. O segredo delas está em um composto chamado resveratrol, que age em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo. Segundo, reduz a inflamação crônica que danifica as artérias. Terceiro, apoia a produção natural de testosterona. Você não está só melhorando a circulação, você está atacando o problema de todos os lados. Tive um paciente de 61 anos, casado há quase 50 anos, que veio ao consultório se sentindo completamente apagado. Testosterona baixa, circulação ruim. Pedi para ele começar a comer um punhado pequeno de uvas escuras todo dia. Depois de um mês, ele voltou diferente, mais leve,
mais presente. Os exames mostraram melhora na testosterona e nos marcadores inflamatórios. O resveratrol das uvas escuras age devagar, mas age fundo. Não é uma mudança instantânea, é uma reconstrução gradual. Importante, prefira uvas escuras. As verdes não têm a mesma concentração de resveratrol. Quanto mais escura a casca, melhor. Você pode comer frescas, congeladas como sobremesa ou adicionar em saladas. A quarta fruta são os cítricos: laranja, limão, toranja, tangerina. Todos eles carregam flavonoides poderosos, especialmente um chamado hesperidina, que fortalece os vasos sanguíneos de dentro para fora. E isso é crucial. Não adianta só abrir os vasos se eles continuam fracos, inflamados, danificados. Você precisa reconstruir a estrutura. Os cítricos fazem exatamente isso. Reduzem o estresse oxidativo, diminuem a pressão arterial e melhoram a elasticidade das artérias. Tudo ao mesmo tempo. Sempre digo para os meus pacientes, suas artérias são como mangueiras de jardim. Se estão entupidas, o fluxo não passa. Mas se estão rígidas e rachadas, mesmo desentupindo, o fluxo continua fraco. Você precisa das duas coisas, limpeza e flexibilidade. E os cítricos entregam isso. Como consumir? Prefira a fruta inteira, assim você aproveita também as fibras que ajudam a controlar o açúcar no sangue. Se for tomar suco, faça na hora e beba logo em seguida. E se você quer potencializar ainda mais o efeito, adicione gengibre ou cúrcuma. Então, recapitulando as 4 frutas: romã para aumentar o óxido nítrico, melancia para elevar a L-citrulina, uvas escuras para o resveratrol e a testosterona, cítricos para limpar e fortalecer as artérias. 4 frutas, 4 mecanismos, um objetivo: reativar o fluxo de sangue onde você mais precisa. Mas se você quer maximizar o resultado, se você quer recuperar a função completa o mais rápido possível, você precisa combinar elas com alguns hábitos simples. E não, eu não estou falando de academia, de dieta maluca, de nada complicado. Eu estou falando de ajustes pequenos que qualquer homem consegue fazer. O primeiro hábito é o movimento. Eu não preciso que você corra maratona. Só preciso que você caminhe 20 minutos por dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. O importante é que você mexa o corpo, porque quando você caminha, você força o coração a bombear sangue mais rápido. Você obriga os vasos sanguíneos a se expandirem. Tive um paciente de 109 anos que começou a caminhar depois do café e depois do jantar. Meia hora por dia no total. Em 3 semanas, ele notou que as ereções estavam mais firmes pela manhã. Em 2 meses, voltou a ter ereções completas. O segundo hábito é a hidratação. Parece óbvio, mas a maioria dos homens acima de 60 vive desidratada e nem percebe, e o sangue é 90% água. Se você não bebe água suficiente, o sangue fica grosso, lento, difícil de circular. Beba água ao longo do dia, especialmente de manhã, assim que acordar. Se você não gosta de água pura, adicione limão, pepino, hortelã. Deixe gostoso, mas beba. O terceiro hábito é o sono. Enquanto você dorme, o corpo regula a testosterona, repara os vasos sanguíneos, equilibra os hormônios. Se você dorme mal, se você ronca alto, se você acorda cansado, você está sabotando tudo. Procure dormir pelo menos 7 horas por noite. E se você suspeita que tem apneia do sono, procure um especialista, porque a apneia destrói a testosterona e a circulação ao mesmo tempo. O último hábito: corte o que está destruindo suas artérias. Carne processada, fritura, álcool em excesso. Esses 3 são os maiores inimigos da circulação. Eles inflamam as artérias, acumulam gordura nas paredes dos vasos, bloqueiam o fluxo de sangue. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser consistente. Se você comer bem 5 dias e destruir tudo no fim de semana, o resultado não vem. Resumindo, coma as 4 frutas, caminhe todo dia, beba água, durma bem, corte o que te prejudica. 5 ações simples, nada de extremo, nada de impossível. Só disciplina, só constância. Talvez você esteja se perguntando, quanto tempo leva? Quando eu vou ver resultado? A resposta honesta é, depende. Alguns homens sentem mudança em dias, outros demoram semanas, outros precisam de meses, porque cada corpo é diferente. Mas eu posso te dizer uma coisa com absoluta certeza. Se você não começar, nada vai mudar. Se você continuar comendo mal, vivendo parado, desidratado, dormindo mal, daqui a 6 meses você vai estar pior. Não igual, pior. Porque o tempo não para, a circulação não melhora sozinha, as artérias não se limpam sozinhas. Mas se você começar hoje, se você tomar a decisão agora de cuidar do seu corpo com a seriedade que ele merece, então daqui a 6 meses você pode estar completamente diferente, com ereções firmes,
com energia alta, com confiança de volta, com intimidade ativa, com uma qualidade de vida que você achava que tinha perdido para sempre. E não é exagero, eu já vi isso acontecer centenas de vezes com homens de 60, 70, 80 anos. Homens que estavam completamente sem esperança e que hoje estão vivendo melhor do que estavam aos 50. Então, não desista. Não aceite que é assim mesmo. Não se conforme com a ideia de que você perdeu sua função para sempre. Você não perdeu, ela só está bloqueada. E bloqueios podem ser abertos. Circulação pode ser restaurada. Saúde pode ser recuperada. Tudo que você precisa é começar. E começar não precisa ser perfeito, não precisa ser radical. Só precisa ser hoje. Compre uma romã, compre uma melancia, compre uvas escuras, comece com o que você consegue, mas comece. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sente que finalmente entendeu o que está acontecendo no seu corpo, se inscreve no canal. Aqui eu falo do que quase ninguém explica com clareza. Informação baseada em ciência, pensada especialmente para homens acima de 60, que querem viver com saúde, com energia e com dignidade. Me conta nos comentários qual dessas frutas você vai experimentar primeiro. Eu vou estar lendo porque você não está sozinho nisso. E você não está velho demais. Você só estava sem a informação certa. Agora você tem. O resto é com você.